Olá, está no ar mais uma edição do Justiça na TV, um programa ancorado pela APAJUF, Associação Paranaense dos Juízes Federais, em parceria com o Unicemp, Centro Universitário Positivo de Curitiba. Nesta semana você confere como foi a terceira jornada de estudos da Justiça Federal do Paraná, coordenada pela APAJUF, ocorrida na última semana de outubro, na cidade de Maringá, no noroeste do Paraná. A reportagem é do jornalista Luiz Henrique Zappa. Trazer estudantes em grande número. Com o objetivo de aproximar a Justiça Federal da população, principalmente dos acadêmicos de direito, o encontro trouxe aos alunos e demais profissionais da área jurídica painéis com grandes nomes do Poder Judiciário e do meio acadêmico do país. No próprio espelho do tempo, a página de sua história pessoal. Às vezes nossa mensagem é uma mensagem difícil. Um tema que poderia ser colocado aqui de uma maneira erudita que não esclareceria nada. Os magistrados que presidiram as mesas em cada dia do evento falaram da importância da terceira jornada. O primeiro aspecto, inegável, é o cultural. A APAJUF, junto com a Subseção Judiciária de Maringá, tem realizado esses estudos, trazendo juristas de renome para a região e difundindo o estudo do direito, aprimorando, trazendo pessoas de vários estados. Mas outro aspecto, tão importante quanto o cultural, é a aproximação da Justiça Federal com os jurisdicionados. A Justiça Federal é uma justiça que vem crescendo, é uma justiça que cada vez mais busca essa proximidade, abrir as suas portas para as pessoas. E essa jornada é mais uma abertura que é feita entre a Justiça Federal e a população, principalmente da região de Maringá. Porque ela vem aqui, conhece a Justiça Federal, conhece os seus juízes e sabe que são pessoas jovens, dinâmicas e que estão interessadas em atender a população. Eu acho que é uma jornada da maior importância porque ela propicia um entrosamento do estudante e uma introdução do estudante num ambiente de vivência da realidade da justiça. Neste evento, ela vai tomar contato com os grandes problemas que a justiça enfrenta e com as grandes propostas de solução desses problemas, deixando de se limitar àquela posição meramente de espectador que tem numa escola. Na verdade, esse ciclo em si não é importante. Na verdade, ele serve como revelação das condições de ciência jurídica produzida em Maringá. Do pensamento jurídico que existe aqui por força das escolas, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho. Então, a grandeza do público e a grandeza dos temas em discussão revelam a qualidade do estudo jurídico de Maringá. A APAJUF pretende fazer esses ciclos também em outras cidades do interior do estado? Em algumas ocasiões, a realização desses ciclos demanda muito apoio local. E Maringá se destacou sempre por isso, especialmente na pessoa do Dr. Anderson Furlan, que sempre foi o promotor disso, a energia que deu vida a esses eventos junto com os demais colegas de Maringá. Mas, especialmente na pessoa dele, isso foi muito forte. Porque é importante o apoio local, não só da associação partindo de Curitiba, mas há esforço semelhante em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Londrina. Então é possível sim a realização em outras cidades também. Essa é a terceira jornada que ocorre na cidade de Maringá. Eu tive a oportunidade de participar da primeira delas, convidado pelo Dr. Anderson, para falar sobre direito constitucional. E hoje novamente estou aqui falando para os senhores nessa terceira jornada, que significa muito para a Justiça Federal. No primeiro dia, as palestras foram conduzidas pelo Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Lênio Streck, e pelo Procurador de Justiça de São Paulo, Edilson Mogenô Bonfim. Quero saber dos fundamentos. Nós precisamos, mais do que passear pela cidade, que é conhecer na geografia de uma gente a história e a biografia de cada povo. Jurisdição constitucional e hermenêutica, as possibilidades transformadoras do direito. Foi o tema do procurador Lênio Streck. Uma jurisdição constitucional do Estado Democrático de Direito trabalhará com a concretização da Constituição, fazendo com que não se possa fazer interpretações despistadoras. Lembremos, só para exemplo, o mandado de injunção, e não preciso mais falar nada. Ela trabalhará com a dupla face do princípio da proporcionalidade. Nós temos que, no Brasil, começar a pensar urgentemente em trabalhar não só aquilo que é o clássico do princípio da proporcionalidade, que é o simples,
que é a questão da proibição de excesso, que é a Übermaßverbot, mas também podemos trabalhar hoje com a Untermaßverbot. Há momentos em que o Estado se omite, e o direito penal é o locus privilegiado. Eu tenho sido um dos poucos no Brasil que tenho levantado essa bandeira, mostrando que, por exemplo, o dispositivo do Código Penal que dizia que o casamento da ofendida com o terceiro, eu mostrava que isso era inconstitucional porque violava a cláusula da proibição da deficiência, o déficit de proteção. O artigo 9º da Lei 10.684 do Refis, eu sustento sua inconstitucionalidade. Sustentei a inconstitucionalidade de dispositivos da lei do decreto de anistia. Por quê? Porque violava o princípio da proporcionalidade na sua face da Untermaßverbot. Doutor Lênio, o tema de sua palestra pode ser interpretado como uma crítica ao direito? Claro, fundamentalmente o tema tem a ver com uma crítica ao imaginário dos juristas, uma crítica à falta de efetividade da Constituição e aquilo que eu tenho denominado de baixa constitucionalidade no Brasil. Quer dizer, o histórico da relação que os juristas brasileiros, que os tribunais têm tido com a Constituição, é um histórico que deixa muito a desejar. Isso faz com que os reflexos no plano da efetividade dos direitos sejam visíveis, palpáveis. Então, quando nós temos uma Constituição como a nossa, uma Constituição rica em direitos e uma sociedade cujas demandas sociais são incalculáveis e que essas demandas, quando chegam aos tribunais e ao judiciário, elas não têm uma resposta adequada, evidentemente que se vive, portanto, uma crise. Bom, essa crise tem uma série de desdobramentos, tem uma série de explicações. E é exatamente sobre isso, né, que vou desenvolver, digamos, aquilo que eu chamo de uma crise paradigmática, que é uma crise de dupla face. De um lado, uma crise de modelos. Por exemplo, o direito está preparado para resolver questões interindividuais, o direito é rápido para punir pequenos furtos, enfim, estelionatos, mas quando ocorre uma quebra de um banco, aí o que os juristas fazem? Quantos réus foram condenados até hoje por lavagem de dinheiro? Quer dizer, então aí nós temos uma face da crise, né, que os juristas e o direito não estão preparados para resolver as questões supraindividuais. E do outro lado, um problema de uma crise de compreensão. Nós não compreendemos devidamente o papel da Constituição nesta quadra da história. Nos últimos meses, algumas entidades, entre elas a OAB, falam em uma convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva. Estão alegando que a Constituição não serve mais. Qual é o seu ponto de vista em relação a esse processo? Eu fui um dos signatários, fui o signatário número 1 do movimento nacional chamado Assembleia Constituinte é Golpe. E que foi logo depois seguido e assinado por Paulo Bonavides, Dalmo Dall'Are, os grandes juristas brasileiros, e nós achamos que é absolutamente inconcebível. A Assembleia Constituinte hoje é golpe. Nós não vivemos uma crise institucional, nós vivemos apenas uma crise política, e essa crise é facilmente debelável. A Assembleia Constituinte você faz quando tem barricadas na rua, quando há uma quebra institucional. Uma Constituição só pode ser modificada pelo próprio modo que ela mesma diz. Se fizéssemos hoje uma Assembleia Constituinte, nós seríamos a primeira democracia do mundo a cometer harakiri institucional. Seríamos motivo de chacota no mundo todo. Tenha certeza que os brasileiros não querem isso. O promotor de justiça titular do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, Edilson Bonfim, falou sobre o novo direito penal. Mas o que é ou como deve ser o novo direito penal? Primeiro, para o aplicador, uma compreensão que nós vivemos uma transição entre as antigas escolas e a última delas, talvez a que via no direito penal como função imediata a proteção dos bens jurídicos, para uma nova escola de direito penal, chamado funcionalismo penal, que diz que a função do direito penal primitiva é a reafirmação da norma infringida pelo infrator. Na medida em que se reafirma a norma punindo-se infrator, busca-se a chamada prevenção geral punitiva, busca-se a inibição de outros crimes. Mas isto, como eu diria, é uma questão doutrinária, é uma questão filosófica, mas é sobretudo uma questão de postura. Hoje, a juventude que opera o direito penal, que estuda o direito penal, tem sobretudo findado ou terminado o preconceito da pena, ou seja, há que se punir até nos pequenos delitos. É uma nova visão
sobre uma ideia antiga. O direito penal é o primeiro dos direitos e é uma coisa tão séria que nenhuma sociedade, em época nenhuma do mundo, dele abriu mão. Alguns dizem que não é a quantidade da pena que inibe o crime, mas sim a certeza da punição. Qual é o seu ponto de vista? Isso é equivocado. Não é só a quantidade da pena que inibe o crime, mas também a certeza da punição. Não fosse assim, nós não criaríamos um cardápio penal com penas diversas. A pena é em razão do tipo de crime, em razão da culpabilidade de seu autor. Nós não podemos pasteurizar e fazer todas as penas de uma só medida, porque a danosidade social de cada crime é diversa. Como é que se poderia apenar da mesma forma um traficante de entorpecentes com quem comete uma lesão corporal culposa ou até dolosa? Como é que nós poderíamos apenar da mesma forma um latrocida com alguém que pratica um crime de menor potencial ofensivo? Então, isto que vem desde a época de Beccaria de Montesquieu, que não é a quantidade da pena que inibe o crime, mas a certeza da punição, merece aí uma vírgula e uma contestação. Não é só a quantidade da pena que inibe o crime, mas também a certeza da punição. E nesse contexto, como é que entra a violência das torcidas organizadas do futebol? A violência das torcidas organizadas, é um movimento, se me permite dizer, multitudinário. Nós não podemos, nós escolhemos uma pessoa, às vezes de boa índole, que se mescla com outras mais agitadas. Nós não teremos, na somatória das psicologias individuais, um produto equânime, um produto ajustado àquilo que nós imaginávamos, duas pessoas calmas e uma terceira pessoa violenta, ou de personalidade violenta, nós teremos um grupo mais ou menos homogêneo. Não. É possível que alguém incendeie o grupo e, como no estouro da boiada, o homem até bom se faça criminoso. Daí a razão pela qual nós temos excelentes profissionais hoje tratando do tema com afinco, com brilhantismo, no sentido de conter com medidas paliativas, preventivas e até punitivas a violência das torcidas organizadas. O que é o direito? O direito hoje é um retrato, a crise do direito é um retrato da crise existencial que nós vivemos. Hoje nós vivemos, uns chamam de sociedade pós-industrial, outros chamam de sociedade pós-moderna, outros de sociedade de risco. Uma questão de nomenclatura, mas há algo que não é adjetivável, algo que é substantivo. Que é esta sociedade que nós vivemos, onde convive ao mesmo tempo uma construção moderna com uma antiga, o sagrado com o profano, o que caracteriza o santo com o pecador, aquele momento de simbiose em que os extremos se atraem, é o momento que nós vivemos, hoje herói, amanhã criminoso. Hoje nas páginas sociais, amanhã algemado. Um momento onde não existem verdades estabelecidas. Um momento onde os grandes filósofos, Lyotard, Deleuze, os grandes filósofos são os filósofos da fragmentariedade, do relativismo. Os filósofos das verdades que se sobrepõem como as ondas do mar, em que uma nova chega consumindo a outra, mas a anterior ali está embolada e nós não sabemos mais exatamente o que seguir. O advogado empresarial José Cretella Neto abriu o segundo dia da jornada de estudos abordando o tema contratos de parceria público-privada. Ele explicou o que é exatamente essa parceria. A parceria público-privada é uma nova forma de contratação. É uma lei que saiu agora no começo do ano, regulamentada por um decreto, mediante o qual se procura dar um instrumento jurídico para poder fazer obras de infraestrutura que o Brasil precisa. Tanto na área ferroviária, área rodoviária, portuária. Hoje o Brasil, a economia do Brasil está muito presa a esses gargalos, ela não desenvolve muito por causa disso. Então esses contratos de parceria público-privada são formas interessantes de contratação. Certos setores da empresa tratam esse assunto como se as parcerias fossem a salvação da infraestrutura do país. É isso mesmo ou isso é apenas uma situação pontual? Não existe querer atribuir a uma lei ou uma forma de contratação a salvação, é realmente um pouco exagerado. Mas é uma das formas de contribuir. Como todos sabemos, o Brasil é um país muito subdesenvolvido, cresce apenas 3,5%, 4% ao ano, o que é muito pouco, isso porque uma conjuntura externa está extremamente favorável. Mas o que o Brasil precisaria, na verdade, é desenvolver muito mais do que isso. Então a parceria público-privada se insere dentro de uma série de medidas que visam a melhorar as obras públicas no país. Há outras medidas importantes que já foram tomadas para melhorar a economia. A nova lei de falências, por exemplo, é uma delas. Tá certo? Agora, faltam outras. Falta, por exemplo, uma reforma tributária, falta uma reforma previdenciária. Então são conjuntos de medidas que desenvolvem o país, não apenas uma lei. Em relação ao aspecto jurídico, essas parcerias funcionariam como? Todas elas são formadas, enfim, do lado privado por consórcios.
de empresas privadas que, inclusive, são responsáveis pelo financiamento. A contratação e a supervisão das obras fica a cargo do poder público. A grande diferença em relação à licitação tradicional ou às concessões é que o orçamento não precisa contemplar naquele momento os valores financeiros para permitir a execução da obra. São valores diferidos, ou seja, serão pagos quando a obra estiver pronta, mas mais que isso, quando estiver atingido já os graus, os patamares de eficiência e os níveis de resultados esperados e já previstos no contrato. Ou seja, o parceiro privado só recebe se atingir as metas. O que as PPPs podem, de repente, facilitar a vida daquele prefeito da cidadezinha interior? Pelo tamanho da obra, logicamente devem ser obras um pouco maiores do que essas, tá certo? Há limites mínimos para a contratação, no caso 20 milhões de reais. Então, obras muito pequenas não entrarão, evidentemente, nisso. Talvez num segundo momento. Conforme a lei está, serão obras absolutamente urgentes, anéis rodoviários, inclusive obras de irrigação que são grandes, obras ferroviárias. Hoje pensa-se em fazer, no primeiro momento, para os próximos talvez 2 anos, obras no valor de 7 a 10 bilhões de reais. Mas são obras que não são pequenas. A menor obra deve custar, por exemplo, 50 ou 60 milhões de reais. Ou seja, as obras pequenas vão beneficiar indiretamente as prefeituras. O que acontece com esses projetos? O industrial, o investidor, ele quer investimentos que tenham rápida rentabilidade. Você não vai dizer que uma ferrovia, uma rodovia vai ter uma rápida rentabilidade, porque não tem, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, essa contrapartida compensa a baixa atratividade dos investimentos. Lembra que nós estávamos em 1996, 97, a gente tinha ido para Washington conversar no Banco Mundial para conseguir um financiamento para o metrô de São Paulo. Então tinha que ter uma contrapartida do parceiro nacional. Nós montamos todo o esquema de investimento e havia o financiamento do Banco Mundial. Mas olha, nós só vamos dar, a cada dólar que nós colocamos, queremos $1 do parceiro privado. E naquela época no Brasil a gente não conseguiu encontrar parceiros privados. Tivemos que fazer uma remodelação completa do financiamento. E agora a linha 4 finalmente no metrô está saindo, mas com 10 anos de atraso. Porque o investidor privado não via uma atratividade no investimento. Porque no fundo é isso. Hoje em dia vocês têm que entender que as grandes empresas que têm ações em bolsa, não é só em São Paulo, ações em Chicago, ações em Nova York, ações em Londres, são controladas por quê? Por fundos de pensão. Então esses fundos de pensão são absolutamente impessoais, eles querem retorno no investimento. Para compensar a baixa atratividade dos investimentos, tem que haver uma contrapartida do setor público. Recentes inovações penais e processuais. Foi o tema da palestra ministrada pelo promotor de justiça em São Paulo, Fernando Capês. Me pergunto, o que é caso fortuito? Qual a sua definição de caso fortuito? Caso fortuito é um caso fortuito, difícil de acontecer. Tropeçar e cair de cabeça num tonel de vinho embriagando-se, é difícil de acontecer. Então é embriaguez proveniente de caso fortuito. E força maior? É uma força maior. Alguém que me obriga a fazer alguma coisa. Uma força superior à minha. Então a gente não pode complicar. O RDD é o regime disciplinar diferenciado. Ou seja, um regime disciplinar para os condenados que cumprem pena no regime fechado. E se destina a 2 tipos de criminosos. Primeiro, aquele que integra organização criminosa. E o segundo, aquele que não integra a organização criminosa, pertence ao bloco do eu sozinho, mas é de uma temibilidade, coloca em risco a disciplina e segurança internas. É o caso, por exemplo, de um preso que está cumprindo pena no presídio de São Paulo, Piranhão, denominado Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador tem o corpo todo tatuado. E ele diz: doutor, eu não curto drogas, detesto álcool, nada disso faz a minha cabeça. Eu gosto é de matar. Eu fico ensalivado, estou querendo quebrar o seu pescoço faz 15 minutos, doutor, tira essa algema, por favor. Então, veja que uma pessoa como essa não pode circular livremente pelo presídio, tá certo? Então, é o caso do regime disciplinar diferenciado. Para a nossa reportagem, Fernando Capês fez uma avaliação sobre o referendo do desarmamento e comentou a violência das torcidas organizadas no futebol brasileiro. Eu acho que ficou muito claro que a população se sente insegura. Está evidente que foi um voto puramente psicológico
porque mais de 80% das pessoas que votaram não, seguramente, pelo menos nos grandes centros urbanos, jamais irão adquirir uma arma na sua vida. Elas votaram pela sensação psicológica de que assim o fazendo estariam mais seguras. E isso é um recado claro ao poder público, que precisa tomar medidas mais efetivas, não só de combate à criminalidade, mas também dos mecanismos de prevenção do crime, que são mecanismos de natureza social, econômica, assistencial. Então, acho que ficou muito claro isso. Em São Paulo, a violência saiu dos estádios. Ela não está nem dentro dos estádios, nem nas imediações dos estádios. Ela está dramaticamente longe dos estádios de futebol. Eu digo dramaticamente porque nós enfrentamos hoje um inimigo invisível. São delinquentes, uma minoria, é bom que se diga, mas delinquentes sem nenhum tipo de formação moral, sem nenhuma base de educação, sem nenhum objetivo na vida, que tem como única finalidade destruir, praticar o crime. E eles, em comunidades clandestinas da internet, marcam encontros, às vezes informalmente, 2, 3 combinam de fazer uma bomba caseira ou pegam uma arma de fogo e vão preparar a emboscada. Então, o tipo de problema que São Paulo está vivenciando não é um problema de violência no futebol, é um problema de criminalidade comum. Para você combater esse problema, você tem que mapear todos os pontos de deslocamento das torcidas e colocar um contingente gigantesco de policiamento em todos esses pontos. Sempre será necessário mobilizar um número muito grande de policiais, porque você tem que vigiar toda a cidade pelas áreas em que transitam os torcedores e não mais nos estádios. E esse fato lamentável que aconteceu no Rio Grande do Sul, esse crime de racismo contra o jogador internacional de Porto Alegre? Bom, esse é um fato, a meu ver, gravíssimo. É um fato que não tem nada a ver com as tradições democráticas do nosso país. Merece uma punição exemplar. A meu ver, o estádio do Juventude deveria ser interditado por tempo indeterminado. Até que, no mínimo, até o final do primeiro semestre do ano que vem. Para que depois, e que se fossem estudadas medidas para eventual caso de conivência ou omissão de dirigentes do clube. Tem que ser punido exemplarmente. Nós não podemos transigir com a intolerância. O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello encerrou a 3ª jornada de estudos da Justiça Federal do Paraná com a conferência Controle Jurisdicional dos Limites da Discrição Administrativa. Perguntado se a discricionalidade é um poder ou uma prerrogativa do administrador público, ele respondeu: nenhuma nem outra. Eu diria que a discricionalidade é um dever do poder público. A face mais visível dela é de poder, mas na verdade, na esfera pública o que existem são deveres. Todo poder que é conferido a uma autoridade o é para que ela satisfaça um dado dever. Então eu diria que ela é um dever-poder, isso sim. O que é mérito do ato administrativo? Bom, o mérito do ato administrativo é aquela região do ato, aquele setor do ato, aquela área, não é? Que se costuma dizer insindicável, ou seja, que está entregue exclusivamente ao juízo de apreciação da própria administração. Portanto, que o Poder Judiciário não poderia invadir. É isso que se entende normalmente por mérito do ato. É possível o controle da legalidade do ato administrativo discricionário através do exame do seu mérito ou ele é imune a qualquer fiscalização? Não, a meu ver, não é através do exame do mérito, não, através de outra coisa. É claro que é possível o controle, se não fosse nós estávamos desgraçados, não é? É possível o controle pelo Poder Judiciário, não só é possível, como ele é necessário, e não só necessário, como eu diria que é indispensável. Mas ele tem que ser controlado, não é propriamente o mérito, é saber se a administração se comportou dentro dos limites de liberdade, que em geral é muito restrito, diante do caso concreto, em geral muito restrito. Há casos em que, por força da dicção legal, o administrador, em princípio, desfrutaria de alguma liberdade para decidir se sim, se não, do modo A ou do modo B. Há casos assim. Contudo, a lei, quando confere essa margem de liberdade, não é para que o agente administrativo, para que a autoridade administrativa use isto a seu sabor, não. É única e exclusivamente porque, diante do caso concreto, diante da feição específica do caso concreto, o administrador está posicionado melhor do que ninguém para verificar qual é a providência que atenderá com perfeição absoluta a finalidade da lei. Então haverá casos em que essa dúvida vai se instalar e é irresolúvel, irremissível.
mais de uma opinião é igualmente sustentável diante de um caso. Nesses casos, nós estamos diante do mérito. Em qualquer outro caso em que seja possível, num juízo de razoabilidade, verificar que a providência tomada teria que ser outra, teria que ser tal ou qual, ou pelo menos que não seria aquela que o administrador tomou, o judiciário pode simplesmente fulminar o ato por inválido. Ainda hoje, nós olhamos o Estado e a administração como poder de polícia, poder regulamentar, poder hierárquico, poder discricionário. Isso nos dá uma visão distorcida do direito administrativo. Isso nos dá uma noção distorcida da discricionariedade. Nós encaramos como um poder que o Estado tem e que vai lançar sobre nós. Na verdade, não existe no Estado de direito democrático poderes só por si. O que existem são deveres. Quando o texto diz que todo o poder emana do povo, ele está a tornar claro que tudo aquilo que o Estado vai fazer é cumprir os ditames, primeiro constitucionais, depois legais. O Estado é uma entidade serviente. O Estado, de conseguinte, não está aí para mandar em nós, está aí para nos servir. No Estado democrático, o direito é isso, a Constituição proclama. Isto seria o normal, portanto, nós não temos um poder discricionário. O que existe é um dever discricionário.